Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Olha, já pararam para pensar por que algumas estruturas históricas, tipo pontes, tubulações de ferro fundido, um material super robusto, né? Às vezes falham por fadiga bem antes do que a gente esperaria. É uma ótima pergunta. E crucial para a segurança, né? O senso comum talvez culpe logo a grafita, aqueles flocos que são parte do material. Exato. Mas será que são só eles? Ou tem mais coisa aí? Pois é, o ferro fundido cinzento é basicamente isso, uma matriz de metal com esses flocos de grafita espalhados. É forte, durou séculos em muita aplicação. Mas avaliar quanto tempo de vida útil ainda resta nessas peças antigas é um problemão. Imagino. Fazer testes grandes é caro, destrói a peça e muitas vezes nem tem peça igual para repor, né? A fabricação antiga não era padronizada. Exatamente. Fica inviável. E aí que entra um estudo bem legal que a gente vai destrinchar hoje. Ed Grilli e colaboradores, saiu na Construction and Building Materials agora em 2025. Ah, sim. Esse estudo é interessante porque combina várias técnicas. Isso. Eles usaram ensaios pequenos, microscopia daquelas bem avançadas e um modelo de computador inovador, chamado campo de fase. Para investigar justamente a fadiga nesse material. E o foco foi comparar o impacto de dois defeitos comuns, os poros e os flocos de grafita, quem causa mais estragos sobre ciclos de carga. Boa. Então vamos lá, como eles fizeram isso na prática? Começaram com os ensaios, certo? Sim, pegaram amostras pequenas, naquele formato padrão, tipo o osso de cachorro, sabe? Que força a tensão a se concentrar no meio. Certo. Aí aplicaram carga cíclica, para frente e para trás, até a amostra quebrar. E contaram quantos ciclos ela aguentou em diferentes níveis de tensão, tipo 50, 100 megapascals. Entendi. E a microscopia? O que ela mostrou de interessante? A cena do crime depois da fratura. Olha, mostrou algo muito curioso. Antes do teste, na superfície polida, a área coberta por grafita era uns 7,5%. Ok. Mas depois que quebrou, na superfície da fratura mesmo, esse número pulou para 47%. Nossa, quase metade. Isso quer dizer o quê, então? Sugere que, depois que a trinca começa a andar, ela prefere mesmo passar pela grafita. É um caminho mais fácil, digamos assim. Faz sentido. Mas a microscopia viu só a grafita? Não. Ela também permitiu achar e medir outro defeito, os poros. Pequenos buracos, né? E eles estimaram tamanhos típicos ali na faixa de 0,03 a 0,07 milímetros. Pequenos, mas talvez importantes. Então temos os dois suspeitos na mesa: grafita e porosidade. Como descobrir qual deles é o pior para a vida útil total? Aí entra o modelo de computador, né? O tal campo de fase. Exatamente. O campo de fase é uma forma diferente de simular fratura. Em vez de pensar numa trinca como uma linha fininha, que a gente nem sabe direito para onde vai, ele trata o dano como uma região, uma zona de dano que vai se alargando e piorando. A variável de fase vai de 0, material intacto, até 1, material quebrado. Ah, legal. É tipo uma contusão que se espalha no material. É uma boa analogia. E a vantagem é que o modelo prevê onde o dano começa e como cresce, sem a gente precisar adivinhar o caminho da trinca antes. Genial. Mas fadigas são muitos ciclos, milhares, milhões. Como adaptar isso? Boa pergunta. Eles estenderam o modelo para isso. Basicamente, ele acumula um pouquinho de dano a cada ciclo de carga, dependendo da tensão que aquele ponto do material sofreu. Tipo a regra de Miner, que soma os danos dos ciclos? Sim, é como uma versão contínua e mais sofisticada da regra de Miner, sim. Incorpora o histórico de tensão local para degradar a resistência do material ciclo a ciclo. Eles implementaram isso numa plataforma chamada MUSE. Ok, tecnologia de ponta. E aí vem o confronto. Simularam um poro e um floco de grafita do mesmo tamanho. Quem ganhou? Ou melhor, quem perdeu mais rápido? O resultado foi bem claro, até surpreendente. Os poros foram significativamente mais prejudiciais. Sério? Sim. Um poro perto da superfície fez a vida em fadiga simulada cair drasticamente. Por exemplo, para uns poucos milhares de ciclos a 100 megapascal de tensão. E a grafita? Um floco de grafita isolado de tamanho parecido teve um impacto bem menor na vida total simulada. Uau!
Então, peraí. A porosidade, que às vezes parece um defeitinho menor perto daqueles flocos grandes de grafita, é, na verdade, o ponto fraco mais crítico para a fadiga começar nesse ferro fundido. Foi o que a simulação indicou fortemente. E a relação com o tamanho do defeito também foi diferente. A vida útil caía muito mais rápido com o aumento do tamanho do poro, tipo uma lei de potência, do que com o aumento do tamanho da grafite, que foi uma relação quase linear. Entendi. E esses resultados da simulação bateram com os experimentos reais? Sim, a concordância foi boa. A ordem de grandeza dos ciclos até a falha nas simulações, na casa dos 2 a 3 mil ciclos a 100 megapascal para poros típicos, foi parecida com a dos testes, cerca de 2.500 ciclos a 100 megapascal. E a microscopia, depois da fratura, confirmou isso? Confirmou. As imagens mostraram microtrincas começando perto de poros. Tinha até umas marcas chamadas marcas de praia, que são típicas de início de fadiga. E aquele monte de grafite na fratura final. Apoia a ideia de que, uma vez iniciada no poro, a trinca se propaga pela grafite. Fantástico. Isso muda bastante a forma como a gente encara a durabilidade desse material, né? Quais as implicações práticas disso tudo? Olha, são bem importantes. Primeiro, abre a porta para qualificação virtual. Qualificação virtual? Como assim? Imagina, você pega uma amostrinha pequena de uma ponte antiga, analisa no microscópio para ver o tamanho e a quantidade de poros de grafita. Certo. E usa esses dados na simulação para estimar a vida útil que ainda resta naquela estrutura, sem precisar fazer um teste gigante e caro na ponte inteira. Isso é revolucionário para gerenciar a infraestrutura antiga. Ajuda a decidir onde inspecionar primeiro, o que precisa de manutenção urgente, o que pode esperar. Exatamente. Ajuda a priorizar os recursos. E serve de lição para peças novas também. Como assim? Indica que, se a peça vai sofrer ciclos de carga, talvez seja mais importante controlar a porosidade que fica perto da superfície durante a fundição do que focar só na forma da grafita, como talvez se fizesse antes. Faz todo sentido. Então, resumindo a nossa conversa, essa análise profunda, baseada no estudo de Grilli e colegas, usou uma combinação esperta de simulação e experimentos para mostrar que, neste ferro fundido cinzento, a porosidade é um fator bem mais crítico para reduzir a vida em fadiga do que os flocos de grafita isolados. Isso mesmo. Uma informação super valiosa para cuidar do nosso patrimônio de engenharia e para projetar coisas novas mais duráveis. Para quem quiser ler o artigo original, o artigo é Phase Field Fracture Simulations of the Cyclic Fatigue Behavior of Gray Cast Iron, Effect of Microstructure, Porosity and Graphite Content, publicado na Construction and Building Materials, volume 493, de 2025. E fica a provocação, né? Já que a porosidade é quase um subproduto da fundição, que outras ideias, talvez no controle do processo ou em tratamentos depois da fundição, poderiam ser pensadas para diminuir o efeito desses poros? Como criar peças novas de ferro fundido ainda melhores para aguentar ciclos e mais ciclos de carga? Excelente ponto para futuras pesquisas. Bom, por hoje é isso. Obrigado pela conversa. Obrigada. Até a próxima!